com a igreja de Filipos, que foi a igreja que o apóstolo Paulo relatava sempre, sem medo. Ele se abria sobre os seus problemas, sobre as suas situações e também o que o apóstolo Paulo tinha enfrentado nas suas viagens missionárias. Quando nós pegamos uma carta de apóstolo Paulo, uma carta aberta, tanto para aqueles dias, também para os nossos dias, nós vamos aprender que o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca de regozijar-nos. Se eu fosse estabelecer nesta noite 4 pontos fundamentais dentro desse texto sagrado, eu ia colocar a alegria de padecer no Senhor, também a alegria de servir, e a alegria de crer, e também a alegria de dar. Quando nós pegamos a alegria de padecer no Senhor, nós vamos entender que não importa a situação a qual o apóstolo Paulo enfrentou, a qual o apóstolo Paulo teve que enfrentar para anunciar o Evangelho de Cristo, para pregar as boas novas, a qual ele foi instruído para o Senhor. Quando o apóstolo Paulo teve encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, o texto sagrado diz, no livro de Atos, seu capítulo de número 9, nós vamos entender que a mensagem é de perseguidor passou a ser perseguido. Entenda uma coisa, apóstolo Paulo agora teve que enfrentar cadeias, apóstolo Paulo teve que enfrentar pedradas, apóstolo Paulo teve que enfrentar chicoteadas, sabe por quê? Pela palavra do Evangelho, por Cristo ressuscitado, por Cristo reto, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse apóstolo Paulo também teve que padecer muitas cadeias, teve que padecer também muitas necessidades. Esse apóstolo Paulo também teve que enfrentar o naufrágio quando ele passa e ele desembarca na ilha de Malta. Apóstolo Paulo, quando ele pega aqueles gavetos, a bola víbora pica a mão de apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, que quando estava terminando a sua carreira, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A noite de hoje você também padecer com o Senhor as mesmas aflições de Cristo, o que Cristo passou, o que Cristo padeceu, eu e você também, pelo amor do Evangelho, nós temos que padecer essas mesmas marcas. E a apóstolo Paulo diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Esse apóstolo Paulo, a qual escreveu a maior parte do Novo Testamento, carta paulina, epístolas gerais. Apóstolo Paulo, anunciador do Evangelho de Cristo, ele padeceu. Se eu e você olhar, apóstolo Pedro também padece por amor do Evangelho. Apóstolo Pedro enfrenta cadeias, apóstolo Pedro enfrenta as chicoteadas. Esse padece por amor a Cristo, e eu e você temos que padecer por esse Evangelho. Padecer, a alegria de padecer. Isso aqui talvez seja um pouco estranho de se mencionar a alegria de padecer. Quem sente a alegria de estar padecendo? Só que aqui o apóstolo Paulo me ensina e te ensina sobre a alegria de padecer. Jesus Cristo, ele vai anunciar o seu Evangelho. Sendo os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, segundo se escrever, nós vamos ver que Jesus vai dizer aquilo que é você deve a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando você vai no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo de 52, 61 em diante, você vai ver que Jesus ele vai fazer um convite, ele vai dar enviar os seus discípulos a uma aldeia para preparar um lugar ao Senhor, para que o Senhor venha se descansar. Só que quando os discípulos chegam nessa aldeia, eles fazem um convite para que eles recebessem o mestre. A Bíblia vai dizer que os discípulos vão estar lá bravos, enfurecendo. Eles vão chegar diante de Jesus e vai dizer: olha, Senhor, o Senhor quer que nós façamos como fez Elias, que nós olhemos ao Senhor Deus e derrame fogo do céu e consuma todos eles. Senhor Jesus vai dizer: olha, acautelai-vos, que vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim destruir o homem, mas eu vim para salvá-lo. Mas adiante Jesus vai fazer um convite no outro aldeia vizinho. Ele vai dizer: segue-me
Cristo. Eu disse aqui uma frente algumas pessoas. Senhor, eu te seguirei, aonde tu for eu irei. Jesus vai estabelecer 3 turmas ali para ele. 3 problemas difíceis. Ele vai dizer, olha, as raposas têm convite, as aves do céu têm vinho, só que eu, filho do homem, não tenho aonde revelar a minha cabeça. E o texto vai dizer que o homem analisa e diz, isso aí é difícil para mim. Irmão, seguir a Cristo não é, irmão. Seguir a Cristo é espinhoso. Seguir a Cristo vai enfrentar dificuldade. Seguir a Cristo vai ter problema. Seguir a Cristo vai ter tribulação. Seguir a Cristo não é irmão de rosa. Vai ter que pisar em espinho, vai ter que levar pedrada, vai ter que ser julgado, vai ser apontado, vai ser criticado. Seguir Jesus, a Bíblia vai dizer, irmão, que os irmãos de Jesus olharam e disseram, pode sair daqui, vai pregar em outro lugar. Talvez você queira ser conhecido. Jesus não queria ser conhecido por ninguém, porque ele era conhecido na terra, também era conhecido no céu. Jesus não precisava ser conhecido, ele só queria pregar o evangelho, as boas novas. Agora ele tinha sido convocado por Deus. Aleluia! E aqui nós vamos entender que servir a Cristo, servir ao Senhor, servir ao Evangelho, vai ter uns momentos bons, vai ter momentos ruins. Não é só simplesmente seguir ao Senhor e achar que vai estar tudo bem. Não,